Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos ver a opinião dos comentaristas e o conselheiro do Corinthians, Rafael Castilho, falando sobre o que pode acontecer se Augusto Melo voltar à presidência do Corinthians. E também sobre a investigação do Ministério Público em cima do Andrés e do Duílio em relação ao cartão corporativo. Então, vamos pro vídeo. E, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho do clima no Parque São Jorge, nas ruas, nas alamedas, enfim, porque a grande expectativa que a gente tem é para saber o que vai acontecer sábado às 17 horas, qual vai ser a resposta que o sócio do Corinthians vai dar para tudo que está acontecendo, Rafael. Do dia 9, eu acho que se por um acaso, eu espero que isso não ocorra, mas se por um acaso tiver outro resultado que não seja a confirmação do impeachment, no meu juízo é a maior humilhação histórica do Corinthians que o Corinthians vai passar. Né? Porque hoje o Corinthians, ele é vítima de tudo que tem ocorrido, vítima tem sido roubado, tem sido desrespeitado, e todas as acusações que fazem contra o Corinthians, na verdade, o nosso clube, a gente sabe que ele é vítima de pessoas inescrupulosas que se interessam pelas coisas do Corinthians e que lá estão. Agora, se o associado com o presidente indiciado por furto, por ter furtado o clube, e por tudo que a gente já viu, se o torcedor desautorizar, vamos dizer assim, e reverter o impeachment, acho que o Corinthians deixa de ser vítima. O Corinthians passa porque aí você tem um apoio institucional da maioria do associado por uma situação como essa, como eu disse, e que o Corinthians hoje ele se vê vítima. Eu acho que seria terrível para o clube, para a imagem, para a maneira como ele se apresenta, para o futuro do clube, e seria uma grande humilhação, isso na minha humilde opinião. Cereto, você que é um jornalista que está nessa estrada já há muito tempo, Cereto, vamos dizer assim, você viveu 2007 como jornalista, sim, fazia a cobertura, se eu não me engano, do próprio Corinthians, pelos sim, canais Globo, né, pelo Sport TV também. Você vê alguma semelhança? Não teve a votação porque o Dualib decidiu sair antes. Mas você vê alguma semelhança? Você acha que é realmente um momento onde o Corinthians está mais perto do fundo do poço das questões morais, das questões éticas, das questões que envolvem essa camisa, esse distintivo que é tão grande? Queria a sua análise um pouquinho sobre essa semana tão importante, Cereto. Eu vejo semelhança em relação a 2007 pelo processo, né, do impeachment. Embora o Dualib tenha pedido renúncia, para não perder os direitos políticos, e aí o Corinthians passou a ser governado por um mandato tampão do Andrés Sanches, e aí depois teve a eleição onde o Andrés ganhou e onde começou a questão da renovação e transparência, que não teve nada de renovação e não teve nada de transparência durante 16 anos. Eu vejo semelhança nesse sentido, mas eu acho que hoje é muito pior, porque você tem um presidente que ele é réu, um presidente afastado, que ele é réu. Ele foi indiciado pela polícia civil, a polícia civil fez uma denúncia, o Ministério Público acatou essa denúncia, aceitou essa denúncia e a justiça também aceitou, transformando o presidente afastado em réu. Eu espero do fundo do meu coração, eu não sou de me posicionar politicamente, porque eu acho que a gente influencia demais quem está nos assistindo, e cada um tem a ciência do que deve se fazer. Mas eu espero do fundo do meu coração que o Augusto Melo de fato seja afastado, porque não tem cabimento um presidente que é réu continuar como presidente do clube. Ele tem que se defender. Não significa que ele seja culpado, né? Vai haver um julgamento. Eu tenho muita gente está chamando, eu vejo muita gente chamando ele de ladrão, tal. Eu tomo o cuidado de não chamá-lo de ladrão, porque vai existir um julgamento, né? Uhum. E ele vai ter o direito de defesa, mas que ele tenha esse direito de defesa longe do Corinthians, porque senão vai misturar as estações. E mais uma coisa, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, deixou muito claro na entrevista coletiva que ele concedeu que se o Augusto voltar através dos sócios, não vai ter mais Corinthians.
porque há outros 4 ou 5 pedidos de impeachment. O Corinthians não vai conseguir ser governado, vai acabar, vai virar um inferno o Corinthians. Eu não boto mais a mão no fogo por ninguém. O Augusto Melo significava, à época da eleição, a esperança de muita gente. Muita gente acreditava que o Augusto Melo pudesse ser diferente do que foi a renovação e transparência. E não foi. Né? E não foi. Então, eu acho, de fato, que os sócios deveriam ter essa consciência de afastar o Augusto nesse momento para que o Corinthians sobreviva. Eu tenho dúvidas do que vai acontecer. Não faço ideia do que vai acontecer, porque, afinal de contas, foram os sócios que elegeram o Augusto Melo. Eu assisti alguns vídeos, viu, Miguel? Do Augusto Melo frequentando ali o Parque São Jorge. Ele é sócio, então ele não pode ser... O Rafael pode me corrigir se eu estiver errado. Ele não pode ser proibido de entrar com a carteirinha de sócio dele no clube. E ele tem um trânsito muito bom entre alguns sócios e usa isso nas mídias sociais dele para passar uma imagem de que ele é benquisto, Miguel. Então. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa semana toda, sobre o Augusto Melo também, e já embalar uma outra pergunta para você, porque o Cereto falou uma coisa aqui na metade do que ele estava dizendo, que me chamou a atenção, porque eu acredito que a sua resposta vai ser a mesma que a minha, aqui o Cereto, que o Rafael não sei, mas talvez até também. O Augusto Melo, a gente acreditava no Augusto Melo. Eu acreditava. Eu acho que você também, né, Miguel? Todo mundo acreditava no Augusto Melo. Mas enfim, eu só fiz esse adendo porque o Cereto me falou isso e me chamou a atenção também. Mas essa questão da popularidade que ele ainda tem dentro do Parque São Jorge, Miguel. Então, Fabrício, acho que isso mostra muito a defasagem do nosso estatuto, né? Porque um presidente que foi indiciado, denunciado e que se torna réu por roubar o Corinthians, porque a gente poderia estar falando de coisas fora do Corinthians, ele tem problema na empresa dele e tal, que é errado, mas tá bom, vá lá. Agora, por roubar o Corinthians e ainda poder frequentar o Corinthians, isso é uma defasagem no estatuto, assim, absurda. O mínimo deveria ser, até a votação da Assembleia dos Sócios, ele não poderia frequentar o clube, né? E realmente, assim como disse o Cereto, a gente não tem certeza, né? Porque existe um mundinho do Parque São Jorge, e pouca gente conhece, principalmente os sócios há mais tempo, como o Rafael pode falar. E sim, eu tinha muita esperança nele, até porque do outro lado era renovação e transparência, né? Eu costumo brincar que se tivesse um copo d'água e a renovação e transparência, eu teria esperança no copo d'água. Eu votaria no copo d'água. E é assustador que ainda tem a chance dele voltar. E mais assustador que ele tenha tantos pedidos de impeachment que foram protocolados e que aconteceriam caso ele voltasse, e existe a chance dele voltar. Então, assim, ele pode voltar e a gente vai ficar de hoje, do dia 9, até a eleição de 2026, expulsando, voltando, batendo e voltando, porque o Tuma deixou muito claro que é isso que ele vai fazer. Então é uma semana extremamente importante para nós, e eu até participei de outra live hoje de manhã, e eu fiz um paralelo que eu falei assim, se fosse para escolher, óbvio que não é, né, mas eu só estou dando um exemplo para mostrar a importância disso, entre classificar na Copa do Brasil e ter o Augusto de volta, ou ser eliminado e o Augusto afastado, eu seria eliminado com o Augusto afastado. Mais uma vez, não quero ser eliminado, pelo amor de Deus, quero muito que o Corinthians passe na quarta-feira, estou muito ansioso para isso, mas a importância dessa votação do sábado, do Augusto ser realmente afastado, é tão grande que vale mais do que isso, na minha visão. É isso. E o movimento Corinthians Grande, Rafael, tem você, tem o Rosala, Paulo Pedro também é do movimento, não é isso? Sim. Qual é a... Enfim, vocês têm ali uma expectativa, porque obviamente vocês conversam com as pessoas que são associadas, vocês talvez tenham ali uma noção de qual que é a verdadeira realidade, porque quem não é sócio do clube e não frequenta o Parque São Jorge, o Augusto Melo tá postando muitas coisas, né, de como ele anda ali no Parque São Jorge. Qual que, na sua opinião, é a realidade para sábado, Rafael, ou não dá para dizer? Eu não arriscaria dizer. É claro que eu tenho confiança na fiel torcida, tenho confiança no associado e que vai confirmar o impeachment. Acho que se você for ver a correlação de forças políticas dentro do clube, acho que teve um avanço de uma consciência crítica muito grande de compreender
Eu também apoiei o Augusto, né? Meu grupo apoiou o Augusto. Tentei ajudar ao máximo em determinado momento, né? Mas era muito difícil. Agora eu comento o seguinte, o que eu acho, né? Eu vi muita gente nesse processo do impeachment do Augusto que dizia, pô, mas e os outros? Por que lá atrás também não cobraram os outros? O que eu acho? Eu acho que é muito melhor hoje a gente poder dar um salto, não permitir mais que isso aconteça e cobrar coerência dos presidentes futuros, dos líderes futuros, cobrar que seja, que tenham as mesmas práticas, cobrar coerência, cobrar transparência, é muito melhor do que a gente normalizar e normatizar esse tipo de coisa, você entendeu? Então eu acho que é muito melhor a gente daqui por diante cobrar os próprios, você vê que já está tendo, aí tem denúncia também, agora várias, agora está no MP também, dos ex-presidentes, os últimos 2 ex-presidentes do Corinthians. Então, o que eu acho? Que é muito melhor a gente elevar o sarrafo e ter a mesma régua para todo mundo e dar um salto qualitativo no Corinthians, que apesar de toda a turbulência, de toda a dificuldade, né, que o Corinthians vive, a gente encontrar forças dentro da gente mesmo e poder mudar as práticas, do que a gente ficar normatizando e nivelando por baixo, porque lá atrás não se cobrou, então vamos continuar daqui por diante, né? Lembrando que lá atrás, para o torcedor corintiano entender, eu já respondi isso em outras entrevistas, as pessoas perguntam, pô, mas por que lá atrás, então? Olha, lá atrás, sabe que no México, durante muitos anos, eles tinham um único partido, né, que era o PRI. Então, virava presidente quem o partido decidia que ia ser e era praticamente 100%. Era uma democracia, mas de um partido único, né? E eles tinham uma expressão no vocabulário político deles que era o dedaço, que era você apontar e você decidir quem quer ser. No Corinthians, durante muito tempo, para você ser conselheiro, era na base do dedaço. Então você não tinha as chapinhas, você não tinha eleições proporcionais, você não tinha mescla, diferentes forças. Ganhou X chapas de situação, X chapas de oposição. Não tinha isso. Então você elegia de conselheiros trienais apenas uma chapa. Então o presidente ganhava, automaticamente ele elegia uma chapa 100% de apoio a ele. Então, para você ser conselheiro, você tinha que ser obediente, você tinha que ser grato, entendeu? Então, você não ia depois combater, discordar, era muito mais difícil, porque você falava, poxa, olha só, Cereto, eu te indiquei para ser conselheiro, agora olha o que você faz comigo, você agora não vai, você não vai votar junto com o que eu te falei para você votar, você vai contra mim. Pô, Miguel, nossa, lembra quando você queria ser conselheiro? Então, era assim. Hoje, eu acho que teve mudanças, né? Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro mandato, melhor dizendo, que já são com as chapinhas, isso provocou mudanças, porque você tem grupos mais heterogêneos, você tem grupos como o nosso, por exemplo, o pessoal fala, nossa, mas vocês no MCG têm posições diferentes, vocês brigam, vocês não sei o quê. Gente, é grupo que não tem capataz, nós não temos um dedaço, não tem um chefe. Então a gente discute mesmo, vota. Eu mesmo no meu grupo acho que eu sou o que mais perde votação internamente, mas é democracia, né? E a gente discute, a gente vai lá. Então eu acho que é isso, não dá para no Corinthians. Olha, eu vou dar só um dado aqui para encerrar da minha parte para vocês. O Corinthians, em 80 anos, teve 5 chefes políticos. Em 80 anos. Alfredo Inácio Trindade, Vicente Mateus e Vadielu, Alberto Dualib e Andrei Sanches. O Andrés era diretor de futebol do Dualib, o Dualib era diretor de futebol do Mateus, o Mateus era diretor de futebol do Alfredo Inácio Trindade. O Augusto foi o primeiro outsider que ganhou em 80 anos. Entendeu? O Corinthians teve mais presidentes de 1910 a 1945 do que de 45 para cá, de presidentes diferentes, entendeu? Então, o Corinthians, nos últimos anos, ele viveu basicamente sobre a égide infelizmente, muitas vezes a gente olha para o Parque São Jorge e você vê que é um curral eleitoral. Ou porque você tem um líder e os outros estão lá para... Então, não é por acaso. Esse atraso que nós estamos vivendo, esse problema, esse caos institucional que o Corinthians está vivendo, não nasceu agora. Não foi do Augusto, foi muitos e muitos anos. Basta lembrar que durante a ditadura do Alib, eles chegaram a proibir vender título no Corinthians. Você não podia, você podia pagar o usufruto, para você usar o espaço do clube. Mas eles não incentivavam que vendesse título para não mudar a geopolítica interna lá dentro do clube. Então, a minha visão é essa. Eu acho que nós vamos ter que dar um salto e as coisas só vão clarificar para a gente quando pessoas como vocês,
vocês que estão assistindo, puderem ser sócio do clube. Eu sei que a vida é difícil no Brasil, eu sei que faz diferença, custa R$200, mas eu sei que R$200 faz diferença pra caramba na vida das pessoas. Mas eu pergunto, aqueles que puderem, se você tem um iPhone, eu acho que você consegue ser sócio do Corinthians. Participar e cada um trazer a sua experiência de jornalista, de empresário, de comerciante, não importa, mas a gente trazer e refrescar o clube, sabe? Para ele, porque é muito difícil, nós não vamos mudar. O Corinthians não pode acreditar que agora nós vamos vender e vai vir um cara de lá que vai, aí o Ronaldo vai querer o bem do Corinthians. Ninguém que dá nada para ninguém vai dar nada pro Corinthians. Desde que eu me dou por gente, todo mundo que vem no Corinthians vem para tirar, vem para arrancar. Ninguém vem para trazer nada. Você vê nos outros clubes até tem mecena, tem um que põe dinheiro. No Corinthians é só para tirar, é terrível. Então, o convite que eu faço, para te dar um salto qualitativo, a gente trazer pessoas novas para dentro do clube, para participarem da vida política. Nem todo mundo precisa ser conselheiro ou candidato, mas trazer a gente ter grupos técnicos, sabe? Elevar o sarrafo dentro do Corinthians. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Eu vou até ler a nota aqui. O Ministério Público de São Paulo ampliou a investigação contra o Corinthians, além da suspeita de apropriação indébita. Agora também apura possíveis crimes de estelionato, furto qualificado. Olha o que está acontecendo com o Corinthians, Cereto. Falsidade ideológica e associação criminosa na gestão de Duílio Monteiro Alves. E o que chama atenção aqui no texto é que a apuração envolve gastos suspeitos como os do Oliveira Mini Mercado, que não existe. Exatamente, R$ 32.580 em notas fiscais emitidas, tem até a data aqui em 2023, e o MP constatou que o estabelecimento simplesmente não existe, Cereto. É um negócio inacreditável, né? São duas questões diferentes que o Ministério Público está investigando. A primeira do cartão corporativo dos gastos do Andrés. E a questão dos gastos da gestão do Duílio não são referentes a cartão corporativo. São gastos que foram reembolsados através de notas fiscais. São tão graves quanto, né? São questões diferentes, mas tão graves quanto. Essa questão de você utilizar o cartão corporativo para gastos pessoais é uma excrescência, né? É um negócio absolutamente lamentável e as pessoas estão passando. Me assusta o fato das pessoas estarem passando pano para essa questão. As pessoas que eu digo, as autoridades, as pessoas do Corinthians. O Osmar Stabile não se posiciona firmemente a respeito disso. O Romeu Tuma Júnior não se posiciona firmemente a respeito disso. Desconversam. Saem pela tangente quando perguntados a respeito desses gastos do cartão corporativo do Andrés. E os gastos do Duílio, o Duílio nega, porque no caso do Andrés, o Andrés confirma os gastos, né? O Andrés já diz que é réu, confesso. Nos gastos do Duílio, o Duílio nega que tenha feito esses gastos. Tem que ser muito investigado para saber o que aconteceu, né? E aí você fazer compras, chegar ao ponto de fazer compras em um mercado que não existe, em uma vendinha que não existe, é tudo muito estranho. Isso, no popular, do português claro, se chama lavagem de dinheiro. E aí o Ministério Público tem que investigar essa situação. Acho que é muito grave, tudo tem que ser investigado. E aí, qual a sua opinião sobre o Augusto voltar à presidência do Timão? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.